Amém. Boa noite, meus irmãos, a graça e paz, que Deus abençoe. Nós vamos orar para iniciar mais um estudo bíblico aqui nessa noite, nessa terça-feira. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade, ó Deus, tão preciosa que é de estarmos na Tua casa, desfrutando, ó Deus, dos ensinamentos da Tua palavra. Ó Deus, através desses ensinamentos, nós nos encontramos em Ti, a nossa identidade é revelada, o Senhor nos trata, ó Deus, nós aprendemos e assim nossa esperança é fortalecida no Senhor, e assim, ó Pai, o nosso conhecimento, ele é descortinado para que o inimigo não nos engane, para que a nossa vida esteja na Tua luz. Quanto a esse tema, que o Senhor abençoe, ó Pai, esse tempo onde nós vamos tratar a respeito desse assunto, onde o Espírito de Deus tem a condução total de tudo, tem autonomia em todas as coisas, e é Ele quem dirige-nos no entendimento dessas palavras, em nome de Jesus. Guarde, ó Pai, o entendimento de cada um nessa noite, para que nós possamos sair daqui edificados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Que Deus abençoe, meus irmãos, que alegria nós estarmos aqui nessa noite. Obrigado, Vicente, nessa noite onde nós poderemos, aprender um pouco mais da palavra do nosso Pai, nessa temática maravilhosa, nesse tema muito lindo e precioso, que é a respeito dos 10 mandamentos, algo tão precioso que nós já aprendemos aqui nas 2 primeiras aulas que tivemos, com o nosso mestre aqui, o Paulo, nos ensinando como o nosso Deus, Ele é um Deus que Ele tem princípios, leis e fundamentos para o seu povo. E aí nós vimos o porquê que Deus estabelece o seu povo através das leis. E aí muitos, nesse tempo atual, muitos, por não entender e saber separar realmente a diferença lei e graça, pensa que as leis de Deus, elas são descartáveis e que elas não devem ser mais aplicadas, e assim há uma relativização e colocamos até muitas das vezes como algo subjetivo a observação, e a nossa obediência às leis de Deus. Como ficou claro aqui nos estudos anteriores, e eu quero aqui reaplicar, talvez para quem está aqui pela primeira vez, está nos vendo, está ouvindo pela primeira vez a respeito dessa temática. Vamos lá, o que a palavra de Deus, quando ela traz o contexto sobre a lei e a graça, e coloca uma superioridade da graça a respeito disso, a palavra não está anulando a lei, ela não está desprezando a lei, ela está querendo dizer que a lei é insuficiente para que o homem seja salvo, uma vez que o homem não consegue cumprir a lei se ele não for alcançado pela graça, mas a graça de Deus leva o homem a amar as leis de Deus. Vou repetir isso aqui, a graça de Deus leva o homem a amar as leis de Deus, porque uma vez que nós não tínhamos a graça que nos perdoou e que nos fortaleceu para que nós vencêssemos aquilo que nós quebramos na lei, nós tínhamos o que com relação à lei, irmãos? Nós tínhamos um certo pavor, medo, porque Paulo vai dizer que se eu for transgressor de uma lei, eu transgredi todas as outras. Então, uma vez que eu não consegui cumprir uma lei, eu me sinto frustrado mediante a lei, então eu fui incapaz de cumprir a lei. O que é a graça de Jesus? A graça de Jesus é o perdão, o favor imerecido. Jesus toma sobre Ele todos os nossos erros, perdoa-nos, e essa graça derramada no nosso coração nos faz amar de novo as leis de Deus, para que nós possamos de novo estar ali com condições de obedecer. E como que nós vamos obedecer à lei de Deus? Paulo explica, agora em nós não há mais aquela natureza caída, Cristo nos revestiu através da graça de uma nova natureza, que nos possibilita cumprir as leis de Deus, e quando nós cumprimos as leis de Deus, nós mostramos que estamos na graça, e assim agradamos a Deus. Esse é um pequeno pano de fundo, uma pequena introdução, dá para fazer essa ponte, nesse link, com a temática que está sendo estudada nesse
trimestre, né? A cada aula, eu creio, né? Aqui, todas as aulas que eu vejo, há um pano de fundo para todo mundo se situar dentro do assunto. Na aula passada, né, nós vimos a primeira lei, né, do total dos 10 mandamentos ali, que estão descritos no livro de Êxodo, no capítulo 20. Né? Então, na semana passada, nós tivemos a oportunidade aqui de estudar sobre a primeira lei. A primeira ordenança é: não terás outro Deus diante de mim. Ou seja, como Deus chamou o seu povo? Chamou para ser, para o povo, um Deus exclusivo. Não deveria haver nenhum outro Deus além dele para aquele povo. Aquele povo não poderia ter uma cultura, como nós chamamos na teologia, de cultura pagã. Deus, ele fez um requerimento ao povo: exclusividade. Não tenham nenhum outro Deus além de mim. Além desse mandamento, vem um segundo, que aí corrobora ainda mais com esse mandamento, que é o que nós vamos estudar hoje. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Êxodo, mais uma vez, no capítulo 20, e possivelmente, né, bem provavelmente, você vai abrir a Bíblia em Êxodo 20, todo início de estudo bíblico aqui nessa temática, né, e vai ser maravilhoso. Êxodo, no capítulo 20, dos versículos 4 até o 6, nós vamos aprofundar ainda mais nesse assunto sobre a exclusividade de Deus. Êxodo, no capítulo 20, dos versículos 4 até o 6. Vou deixar que todos encontrem, para que nós possamos ler juntos, né? Para você que tem a facilidade de escolher, como é um estudo bíblico e tem várias leituras, a versão que eu utilizo é a NVI. Se você tem a condição aí de trocar, né, no celular, que seja, ou se você tem mais de uma Bíblia, você pode acompanhar na NVI. Capítulo 20, versículos 4 até o 6, vai dizer assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a terceira e a quarta geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Diante desse texto bíblico, é que nós vamos aqui chegar ao entendimento desse segundo tema, desse segundo mandamento, que é o Deus certo do modo certo. Vamos dizer juntos? O Deus certo do modo certo. Agora todos juntos, assim, bem bonito, para ficar uma coisa bem em conjunto mesmo. Vamos lá? 1, 2, 3. O Deus certo do modo certo. Isso. Para ficar bem impregnado no nosso coração. Bom, quando você olha esse mandamento aqui, sinteticamente, a primeira palavra que vem no nosso entendimento é a palavra idolatria. Sim ou não? O pecado da idolatria. Vem quase com um instantâneo, um para um. Né? A gente leu esses 2 primeiros mandamentos aqui, a idolatria aparece, ela brota assim, né, no nosso entendimento. Né? Mas é muito mais do que apenas sintetizar e colocar no liquidificador e chamar de idolatria, é entender, porque se eu não entendo aquilo, eu cometo sem saber, é a tal da ignorância que nós vamos ver em um dos textos que temos aqui hoje. O que acontece? Não é idolatria por idolatria, as leis de Deus, ela vem para ensinar o homem tudo a respeito de Deus, foi dito aqui na primeira aula. Vamos lá. Essas leis revelam o caráter de Deus. Essas leis estão dizendo assim, Deus está falando para nós, eu sou assim.
Pastor, para mim, não é muito importante ler isso aqui não, porque já falaram para mim lá no altar que Deus é amor, Deus é perdão, né? Escute uma coisa, se você for relacionar com o Deus daquilo que você ouviu dizer alguma coisa a respeito, é alguma coisa de Deus que você vai ter. Agora, se você for relacionar com Deus da forma como Ele se mostra na sua palavra, aí você vai ter Deus em plenitude. Porque quando eu vejo Deus na palavra dEle, eu começo a quebrar muita coisa de mim para me relacionar com Ele. Pastor, isso para mim não é necessário não, ter um pouquinho de Deus já é suficiente. Cada um com sua escolha, mas olha aqui para mim, é um negócio muito sério que nós estamos falando aqui agora aqui. Por quê? Porque se você, por exemplo, você vai ter um relacionamento de amizade, um relacionamento de proximidade, vamos supor assim, ele é meu irmão na igreja aqui, o Marco, né? Ou então o irmão ali de roxo, qual que é o seu nome, de lilás, qual que é o seu nome, irmão? Diego. Então eu estou conhecendo o Diego aqui agora, acabei de perguntar o nome dele. Se eu for manter essa mesma distância de apenas cumprimentar o Diego, a paz do Senhor, irmão, você é tão bem-vindo aqui, Deus abençoe você, a família linda que está aqui, tudo certo, porque nós temos uma certa distância, ele não passou regra nenhuma para mim sobre ele, e aqui eu vou poder ter um relacionamento bem tranquilo com ele, mas quanto mais eu me aproximar do Diego e da família dele, mais eu vou precisar conhecer deles para poder me relacionar com eles, sim ou não? Porque eu não posso chegar lá na casa do Diego agora, 10 horas da noite, e falar que eu vou jantar com eles assim, do nada, né? Por maior consideração que eles tenham com a minha pessoa, que é agora aqui, vai ficar um negócio muito esquisito, sim ou não? Então, para que eu tenha relacionamento com alguma pessoa, eu preciso conhecer dela como ela é. Por isso que Deus, ele foi bem minimalista, digamos assim, nas suas leis e nos seus mandamentos. É preciso conhecer mais de Deus, de quem Ele é, o que Ele deseja, para que eu não cometa um pecado de quebrar o mandamento dEle e ir contra o nosso Deus Todo-Poderoso. Então, quando o Senhor ele estende esse mandamento, Ele fala para que o povo não faça nenhum tipo de ídolo, e Ele detalha os tipos de ídolos que não poderiam ser feitos. Nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, qualquer coisa, estrela, sol, lua, nuvem, urubu, nada, nenhuma coisa na terra, cadeira, monumento, prédio, nada, barro, ouro, prata, nada, nenhum outro ídolo, né, nas águas ou de debaixo da terra, peixe, algas, nada, e não te prostrarás também diante deles, e nem lhes prestará culto, ou seja, eu não cometi o pecado de fazer um ídolo, mas eu posso estar cometendo o pecado de me prostrar diante de um ídolo. Cada um vai ser julgado pelo pecado que ele comete. Então, uma vez que alguém faz um ídolo, fabricou um ídolo, chamou aquilo ali de Deus, digno de ser adorado, eu posso não ter feito, mas se eu chego e lhe presto culto, ele falou, adoração de qual forma? Prestando culto, prestando-lhe reverência, prostrando-se ante a ele, porque o único que é digno da gente prostrar perante a ele é o Senhor nosso Deus, de lhe prestar culto, só o Senhor nosso Deus. Então aqui nós vimos como Deus, ele detalhou o pecado que seria ter outro Deus diante dele, e como esse pecado ele poderia acontecer. Só que aqui, irmãos, aí nós estamos, né, o nosso material assim, áureo de estudo, além, é lógico, o estudo é bíblico, mas eu faço assim, o material que nós estamos nessa temática, né, é o livro do pastor Philip Graham, né, qual o nome do livro aqui, me fugiu o nome do livro aqui agora, aqui, ó, Paulo vai... É os 10 mandamentos o nome do livro, né, que poderia ser muito diferente, né? Eu fiquei com medo de ser pegadinho, o nome do livro, os 10 mandamentos do pastor Philip Graham. Mas aqui eu vou tomar a liberdade, ele concatenou os fatos, né, em uma ordem, eu vou pegar um pouco inverso aqui, porque me chamou muito a atenção Deus falar para o povo quem ele não era. Deu para você pegar o raciocínio comigo? Primeiro, para que o povo não caísse no pecado da idolatria, Deus não fala quem ele é.
Primeiro ele fala quem ele não é. Ele fala assim: eu não sou como nada no céu, eu não sou como nada na terra, eu não sou como nada nas águas, eu não sou como nada debaixo da terra. Concorda comigo, amém ou não, irmãos? Primeiro ele fala quem ele não é. Então eu já sei que Deus não é nada disso, e nem se parece com nada disso. Então Deus diz assim: não adorem e não façam para vocês nada para ser adorado com essas características, porque eu não sou isso. Paulo vai falar isso em um dos textos que nós vamos ler, porque as pessoas, no intuito de chegarem até Deus, construíram ícones, e Deus não é nenhum ícone. Deus é Deus sublime, o ser todo poderoso. Pastor, mas eu preciso saber quem ele é. Lógico, por isso que esse é o nosso primeiro ponto. Eu terminei a introdução falando aqui, ó. Se Deus nos fala com propriedade quem ele não é, então agora nós vamos saber de fato quem Deus é. Porque o Deus verdadeiro, ele não se muda de acordo com o que seus adoradores desejam. Ou seja, eu não posso pegar um boneco, construir ele, fazer ele todo esplendoroso, colocar ouro no pescoço e falar assim: não, pastor, mas eu tenho que entender que esse Deus aí está muito bem representado. Eu fiz um Deus assim, imponente, 45 metros de altura por 27 de largura, com ouro dos pés à cabeça, coloquei fogo do lado de dentro. Na verdade, agora a gente pode reconhecer e prostrar aqui e falar assim: isso aqui é igual a Deus. Não, meu filho, não, pode não. Deus não se muda em detrimento da vontade de seus adoradores. Ele continua sendo o Deus verdadeiro, como ele é. E vejamos bem que Deus vai dizer claramente, aqui Jesus vai dizer claramente, que os adoradores, eles precisam adorar a Deus como Deus é. E esse versículo aqui é quase o beabá da adoração, que está lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, versículo 24, que curiosamente foi o sermão, né? Fez parte do sermão do final de semana aqui na igreja. E está aqui no livro também do pastor Philip Graham. Evangelho de João, no capítulo 4, versículo de número 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Eu esqueci de falar, né? É uma parte muito importante que eu sei que os irmãos ficam agoniados para saber, né, que é qual que é o momento que vocês vão participar. E eu sei que vocês estão nessa expectativa, né, Paulo? Os irmãos já começam o estudo bíblico com essa expectativa, né? Eu esqueci de falar disso. A cada ponto aqui, irmãos, eu vou dar um intervalo para que vocês possam falar. A respeito da introdução, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta ou algum acréscimo, alguma participação? Não, então nós entramos no primeiro ponto. Depois do primeiro ponto, os irmãos vão ter a liberdade de novo, né, de se manifestarem, caso for o caso, né, caso for necessário. Mas o Evangelho de João, capítulo 4, no versículo 24, vai começar dizendo quem Deus é. Vamos lá? Deus é Espírito. O que está escrito na sua Bíblia aí nesse início? Fala para mim. Deus é Espírito. Na sua Bíblia está isso também? Amém? Então Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem como? Em Espírito e em verdade. Vamos lá. Estudo bíblico, ele é muito bom, ele foge do que é aquele sermão, que a gente precisa às vezes, né, tá em torno de uma história, contando ali, fazendo um sermão expositivo. Que se a gente pegar um versículo doutrinário como esse saiu da boca de Jesus, falando quem Deus é, você não tem como negociar. Você pode até chegar ali e falar assim: quando o pastor pregou lá e contou uma história, e em cima da história ele levou o texto bíblico que ele queria para dentro da história dele. Mas quando você pega um versículo desse doutrinário, isso aqui é inegociável demais. Está escrito, tem um ponto final, ninguém pode mudar. Deus é Espírito. Se Deus é Espírito, primeira coisa que eu aprendo, vamos fugir aqui da temática do estudo só um pouquinho e ir lá para o campo da teologia básica. Presta atenção. O Espírito é o que, irmãos? É um ser
desencarnado. É um ser sem formato material. Espírito, você não vê, ele não se, ele não está numa forma, num formato que você consegue conceber ali, que você consegue vê-lo, porque ele é espírito. Aí o que acontece? Se a Bíblia fala que Deus é espírito, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que não se pode materializar Deus, porque ele é espírito. E aí vem a Bíblia dizer para mim, no versículo que nós lemos, que é necessário, não é que é uma sugestão não, é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu vou explicar o porquê da palavra verdade, mas veja aqui comigo, eu coloquei logo na sequência aqui, eu coloquei com essa frase aqui, ó, quando eu estava meditando no estudo. Olha o que eu escrevi, dado pelo Espírito de Deus. Daqui nós extraímos uma lição extremamente importante. Extremamente importante. Adoradores que não mudam a si, procuram mudar a Deus para conseguir adorá-lo. Pessoas que não mudam a si, querem mudar a Deus. Como? Colocando Deus no objeto, fazendo de Deus um ídolo, fazendo de Deus um Deus pagão, um ídolo, para que ele possa prostrar-se ante a ele, porque ele não conseguiu mudar a si, ele quer trazer Deus à realidade dele. A Bíblia fala que é necessário que os adoradores de Deus adorem ele em espírito. Não é Deus que muda, é o ser que muda, o ser humano que muda. Então nós precisamos estar em espírito para adorar a Deus. O que é eu estar em espírito? É eu estar completamente desconectado de qualquer coisa material aqui. Não importa se eu sou gordo, magro, alto, baixo, feio, bonito, se eu estou cheiroso naquele dia ou fedendo, não importa. Importa é a minha postura espiritual, como eu vou estar espiritualmente. E é necessário, não é que é uma coisa assim, subjetiva. Ah não, eu carnalmente mesmo eu consigo chamar Deus para perto de mim. E gente, tem gente que professa essas blasfêmias, essas asneiras, né? Ah não, eu do jeito que eu tô, é só eu fazer assim. Eu já ouvi, irmãos, pessoas falam para mim, pastor, eu tenho um negócio, uma ligação tão grande com Deus, e eu respeito, tá, irmãos? Eu respeito, mas eu tenho uma ligação tão grande com Deus, que às vezes eu falo umas coisas assim, eu sinto Deus vir tal. Só tem uma explicação para isso. Você falou em espírito e em verdade. Por que Jesus acrescenta esse e em verdade além do espírito? Porque não é porque é espírito que é abstrato, que é algo da ilusão, é uma força da mente. Não, isso é real. O reino espiritual, ele é mais real do que o reino natural que a gente vê aqui. Ele é uma realidade. Então é necessário que você esteja lá verdadeiramente e que você acredite naquilo verdadeiramente. Não adianta eu ir falar que eu estou falando com Deus, sendo que eu estou duvidando da existência de Deus. Será que Ele está aqui perto de mim? Será que Ele está me ouvindo? Será que Ele veio mesmo? Será que Ele está no culto? Será que... A palavra será quebrou completamente a adoração verdadeira. Porque eu preciso estar em espírito e em verdade, é uma realidade. Então, uma vez que eu consegui entender quem Deus é, eu não posso mudar a sua forma. Se Ele é espírito, Ele não pode se tornar um ídolo comum, uma matéria. E num contexto de pessoas assim, que tentavam mudar Deus para que eles pudessem ter acesso a Deus, é que Paulo, um adorador verdadeiro do Deus verdadeiro, confronta uma cidade e as autoridades de Atenas. Ele confrontou uma cidade inteira para se conterem do pecado da idolatria, mesmo na tentativa de honrar o Deus verdadeiro. Antes de falar qualquer coisa, nós vamos para o texto, para que os irmãos entendam muito bem um texto pelo outro. Atos, no capítulo de número 16, versículo de número... no capítulo de número 17, no versículo de número 16. Atos, no capítulo de número 17, nos versículos de número 16 até o 30. Atos, no capítulo de número 17, no versículo 16
até o 30. Atos capítulo 17, versículo 16 até o 30. Vai nos dizer assim: enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Algumas traduções, irmãos, vai dizer assim que Paulo se revoltou no espírito, tá? Vamos voltar. Tá diante de vocês aí? Se revoltou em espírito, é um negócio assim, não é? E daqui a pouco eu explico o porquê disso. Por isso, discutia na sinagoga com os judeus e com os gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias com aqueles que por ali se encontravam. Vai acompanhando a leitura aí que você vai entender muita coisa. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Algumas perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam: parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que vocês em todos os aspectos são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com esta inscrição: ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio: o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há. É o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez todos os povos para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência ou geração dele, né? Assim, visto que somos descendência de Deus ou geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra feita pela arte e imaginação do homem. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Nessa longa leitura, felizmente colocada aqui no estudo pelo pastor Felipe Gran, nós entendemos o contexto de João capítulo 4. Jesus falou com a mulher que Deus é espírito e que os verdadeiros adoradores precisariam adorar em espírito. A cidade de Atenas estava tão decaída espiritualmente que ela não tinha apenas um ídolo feito de madeira, de pedra, de ouro. A cidade era completamente tomada por ídolos. Vai dizer os historiadores que, gente, 65 quilômetros é como daqui, lá em Belo Horizonte. A 65 quilômetros de distância, conforme está no livro, se via a imagem da deusa Atena, que era a maior entre os ídolos que existiam lá. E ela tinha uma imagem tão grande, mas tão grande lá, que se via a 65 quilômetros de distância. Vamos comparar mais ou menos hoje com o Cristo Redentor. Não sei se vê essa distância, mas vamos aqui, né, trazer para um paralelo nosso aqui. Então, essa cidade era tomada por ídolos feitos, fabricados. Paulo chega e ele vai dizer assim: gente, nós somos geração de Deus, nós todos. Ele fez a terra e todo mundo, de uma só pessoa ele fez todo mundo. Se vocês não acreditam nisso, que nós somos descendentes do primeiro que Deus criou,
vocês caem no erro de fazer Deus, mas homem não faz Deus, é Deus que faz o homem. Vocês precisam entender que quanto mais Deus vocês fazem, vocês se perdem da origem de vocês. Vocês nasceram da criação de Deus. Como vocês podem criar deuses se é Deus que criou o homem? Então é por isso, irmãos, que nós entendemos, pela palavra de Deus. Não adianta, pastor, mas quem fabricou a igreja, quem fabricou o ídolo foi a própria religião lá, A, B, ou C, ou D, não interessa. Nenhuma criatura, nenhuma organização, nenhuma cidade como era Atenas, nenhuma civilização como era a Grécia, nenhuma filosofia como era a mitologia grega, nada pode criar um Deus, porque foi Deus que criou todas as coisas. E como que Paulo vai encerrar esse sermão dele? Ele vai dizer assim, olha, no passado, ou seja, anteriormente eu chegar aqui, Deus não levou em conta a ignorância de vocês. Por quê? Por que Paulo falou isso? Os mandamentos não eram para gregos, os mandamentos eram para judeus, israelitas. Então os mandamentos não eram de fato para vocês. Então Deus está perdoando a ignorância de vocês. Ou seja, se você não conhecia a palavra, você estava no seu tempo da ignorância. Se você adorava, pastor, mas eu cheguei lá em casa lá e peguei os negocinhos da minha avó e quebrei tudo. A sua voz está no tempo da ignorância dela. Ao invés de você quebrar os ídolos, quebra a ignorância. Prega a palavra. Por mais que Paulo estava revoltado, ele não quebrou nenhum ídolo. Ele quebrou a ignorância. Nós precisamos quebrar a ignorância. Chegar e pregar a palavra. Depois que Paulo quebra a ignorância, aí sim ele fala, agora que vocês não são mais ignorantes, vocês estão notificados a se arrependerem. Arrependam-se. E quem era pastor Paulo para fazer isso? Um adorador verdadeiro. Porque a Bíblia diz que quando ele chegou em Atenas, ele se revoltou no espírito. Ou seja, o que nós acabamos de falar no texto anterior? Os adoradores do Pai, né, adoram em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. A revolta de Paulo foi espiritual. Porque ele era um adorador do Deus que é espírito. E aí ele falou aqui claramente, nenhuma divindade, nada, não há nada que é divino que esteja na matéria. Ele disse isso aqui, ele falou claramente isso aqui, ó. A página virou aqui, peraí, só um instante. Isso. Então ele falou aqui, perdi o versículo exato, só não sei se alguém aí conseguiu encontrar. É no 29? Obrigado, Priscila, isso mesmo. Assim, visto que também somos descendência de Deus, ou geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante à escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem. E aqui nós vamos ter um outro ponto, que eu vou falar desse ponto artístico, tá, irmãos? Mas o que Paulo falou? Paulo não condenou a arte. Paulo condenou divindade na arte. E nós vamos falar um pouco mais dos ídolos modernos aqui, daqui a pouquinho. Então, irmãos, nesse ponto nós entendemos aqui quem Deus é e quem Ele não é. Amém ou não? Nós entendemos como se adora verdadeiramente e como a adoração ela é falsa. Amém ou não? Então, por exemplo, pastor, tem uma pessoa que é altamente devota a Deus, ela carrega ídolos, ela faz isso, ela carrega os santinhos e tal, tudo mais. Essa é uma adoração verdadeira? Biblicamente não. A Bíblia condena, a Bíblia diz que isso não existe. A Bíblia mostra no Antigo e no Novo Testamento que isso é abominação diante de Deus. Está claro e evidente. E agora, pastor, para onde nós iremos? Nós iremos então a 1.1 aqui, que é como o Deus verdadeiro pode ser revelado. Tá bom, pastor, uma vez que eu não posso materializar Deus, como eu vou levar as pessoas a crerem em Deus? Boa pergunta, gostei do argumento. Como eu vou levar as pessoas a crerem em Deus, se eu não tenho algo para manifestar o meu Deus? Então você tem. Olha o que o pastor Felipe Gran escreveu no início do livro aqui, eu amei essa reflexão dele. Logo no início desse capítulo, ele vai dizer assim: sempre que tem a chance de mostrar o interior da 10ª igreja presbiteriana da Filadélfia, né?
o estado lá dos Estados Unidos, aos católicos, nesse caso ele está se referindo aos católicos, mas os católicos que entendam que é um testemunho dele, nós não estamos atacando a religião, tá? Isso aqui é um testemunho do pastor Philip Graham, ele tem a oportunidade de mostrar a igreja dele aos católicos. Pergunto-lhes, na minha igreja o que está faltando? Notou alguma diferença nesse santuário? Pergunto. Sim, eles respondem invariavelmente, não há crucifixo. Por que não? Onde está? Minha resposta padrão é que a cruz está na nossa mensagem. Toda semana pregamos que Jesus foi crucificado pelos pecadores. Isso é algo que anunciamos das Escrituras, mas não é algo que penduramos na parede. Há uma razão bíblica importante teológica para isso. Uma representação visual de Cristo na cruz pode se tornar um objeto de culto e assim quebrar o segundo mandamento. Para mim, a chave do texto, por mais que o prático do texto está do testemunho dele está no final, né? Ele deixou bem claro. Imagina se um objeto lá pendurado na parede se torna algo que as pessoas reverenciam e prestam culto. Isso é uma idolatria. Isso é quebrar o segundo mandamento, que é o Deus certo da maneira certa, da forma certa. Mas para mim a grande chave está assim: Cristo está na mensagem que pregamos. A cruz de Cristo está na mensagem que pregamos. Por que isso? Como Deus pode ser revelado? Através da sua palavra. E no contexto cristão, principalmente, esse versículo tem que se aplicar. Porque nós não adoramos aquilo que vemos, nós adoramos aquilo que cremos. O nosso Deus, Ele não é Deus para nós porque nós o vimos. Nosso Deus é Deus para nós porque nós cremos nele. Então Ele é expresso, Ele é revelado pela sua palavra. E isso se encontra em 2 Coríntios capítulo 5, versículos 7 até o 8. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 7 até o 8. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 até o 8. Vai nos dizer assim, é um versículo só, bem sintético, bem simples. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos pelo que cremos e não pelo que vemos. Mas pastor, eu creio no que? Realmente, irmãos, lembra lá que nós falamos sobre a ignorância dos gregos? Todos nós somos como os gregos sem a palavra de Deus. Quando nós nascemos, nós não temos condições de conhecer a Deus simplesmente porque nós olhamos para a natureza, porque nós falamos lá no início que Deus não é como a natureza, apesar que a Bíblia diz que a natureza anuncia as obras de Deus, mas a natureza não é Deus, e ela não revela diretamente Deus e quem Ele é. Então, ao nascer, o Everton, a Priscila, a irmã aqui, qual é o seu nome, irmã? Júlia, Marcelo, Vicente, nenhum de nós temos condições de descobrir Deus por nós mesmos, nem pela atmosfera, nem pelo ar, nem nada. Aí você me fala assim, pastor, se nós vivemos pelo que cremos, em que cremos, como chegamos a crer? A Bíblia também fala, porque a Bíblia responde à Bíblia. Se um dia faltar uma resposta da Bíblia dentro da Bíblia, pode faltar uma resposta para a filosofia, mas para a Bíblia sempre vai ter resposta dentro da Bíblia, que está lá em Romanos. Vamos abrir aí? Romanos, no capítulo de número 10, os versículos 14 até o 21, Romanos, capítulo 10, versículos 14 até o 21, vai dizer assim, Romanos 10, do 14 até o 21. Romanos capítulo 10, do 14 até o 21, vai dizer assim: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito:
como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por ouvir, por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim, a voz ressoou por toda a terra, e as suas palavras até aos confins do mundo. Novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse: farei que tenham ciúme de quem não é meu povo, eu provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías ousadamente disse: fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me àqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel ele diz: o tempo todo estendia as mãos a um povo desobediente e rebelde. Dentro da anunciação do Messias chamado Cristo, você vai ver, dentro do castigo do povo de Deus, que a maior queixa de Deus, por assim dizer, contra o povo dele, foi justamente ter se prostituído com outros deuses. O que isso quer dizer? Criaram deuses além dele. E a Bíblia é muito clara a dizer que eles todos ouviram a mensagem. Qual mensagem? É a primeira que diz: não tem outros deuses diante de mim, nem fabrique nenhum outro tipo de Deus para vocês adorarem, que é o estudo de hoje. Mas aí, pastor, realmente os israelitas todos ouviram, e nós, a Bíblia diz que o Senhor até fez questão de se revelar a nós, e que aquele povo lá tem ciúme de nós, porque eles ouviram primeiro a mensagem, mas decidiram levantar ídolos. Nós muitas das vezes levantamos ídolos, depois ouvimos a mensagem, cremos naquele de quem nós não conhecíamos, mas que nós ouvimos, e cremos sim que ele é sim o Deus verdadeiro. Por isso nós convertemos-nos a eles, deixamos de lado qualquer Deus visual, deixamos de lado qualquer imagem que se dizia carregada de divindade, e nós passamos a obedecer e adorar o Deus que é invisível, mas é real. Como nós vamos apresentar esse Deus ao mundo, pastor, se eu não tenho a imagem dele? Você não tem a imagem, você tem a palavra. A nossa porta de entrada para o relacionamento com Deus não são os olhos, e sim os nossos ouvidos. Por isso que Paulo vai dizer aos Romanos: como crerão naqueles de quem não ouviram nada? Sem ouvir a palavra não se produz fé. Então, pastor, como é adorar a Deus pela fé? Ouvindo a sua palavra. Pastor, mas eu ouvi um tanto, ainda não criei. Mas você tem que ouvir mais, porque a palavra é assim, ela é um martelo que esmiuça o coração de pedra. Uma hora vai quebrar esse negócio aí, e você vai começar a crer. Quanto mais a palavra você ouve, mais você consegue crer naquele que você não vê. É essa a dinâmica da adoração verdadeira. Você ouve a palavra, você crê, Deus se revela. Você ouve a palavra, Deus se revela a você, você crê nele. Você crê nele de todo o seu coração. E isso se dá através de totalmente do reino espiritual e não material. Bom, pessoal, esse ponto termina aqui. Eu tenho 10 minutos para os outros dois, que um não tem nem texto bíblico, é bem prático, e o outro tem texto bíblico, mas não tem subpontos, né? É bem mais rápido. Eu quero perguntar se alguém no nosso meio tem alguma dúvida mediante a isso. Pastor, eu tenho, eu queria saber, porque tem uma dúvida aqui, eu carregava um negocinho, por exemplo, crucifixo. Estou dando liberdade assim, eu estou sendo intencional, irmãos, pode perguntar. Alguém? Não precisariam brigar tanto assim, né, para participar. A gente deixaria tudo assim, Marco, aqui, glória a Deus, o microfone está aqui. Não sei se o senhor vai falar, mas é só uma dúvida. Em Samuel, quando fala da Arca da Aliança, não sei se vai citar alguma coisa disso, não, né? Não. Que eles usaram a Arca da Aliança numa batalha, e eu entendi nessa passagem que eles estavam usando aquilo como um amuleto, exatamente, para poder ganhar aquela guerra, e acabou que perdeu e ele morreu, e foi aquela confusão toda.
seria sim usaram algo que foi feito por Deus, né, que foi direcionado por Deus para fazer, para usar de alguma forma que não deveria ter sido usado? Ô irmão, não, muito boa pergunta. Não tá no esboço do estudo bíblico, não. Obrigado pela participação, viu, Marco? Obrigado pela pergunta. Deixa eu fazer aqui a junção do que o Marco perguntou com a explicação. O que acontece? O Marco perguntou sobre a Arca da Aliança. Possivelmente você já ouviu, se não ouviu, eu vou explicar. A Arca da Aliança foi um instrumento que Deus mandou ser construído para ser colocado no tabernáculo, que é o nosso templo hoje, né, digamos assim. Só que naquela época era um tabernáculo móvel, né, era levado no acampamento. E essa Arca da Aliança foi um símbolo da manifestação da presença de Deus com eles, um símbolo. Aí que está. Né? Aí o Marco falou assim, eles levaram para uma guerra. Infelizmente eu não estou em posse do texto, não está muito fresco na minha memória, mas eu sei sim desse contexto, onde eles perderam a guerra. Simplesmente levar a Arca da Aliança não representou vitória para eles, e onde eles iam guerrear, de fato a Arca da Aliança estava, e Deus era com eles e eles venciam. Primeiro contexto, a Arca da Aliança foi um símbolo, um instrumento de Deus, e eu peguei a Bíblia na mão justamente para representar. Vamos supor que a Arca da Aliança que hoje nós temos, a Bíblia aqui, a Bíblia. Eu não posso pegar a Bíblia e ir ali fora, sem relacionamento nenhum com Deus, sem obedecer os princípios de Deus, e achar que isso aqui me empoderou só porque eu estou com a Bíblia na mão. Por mais que aqui contenham palavras de vida eterna. Amém ou não, igreja? Da mesma forma, não se poderia levar a Arca da Aliança assim para uma guerra. Por quê? A Bíblia vai dizer em Êxodo, quando a Arca da Aliança começou a ser produzida em Êxodo, em Números também e em Levíticos, que toda guerra que fosse acontecer, o exército iria e os sacerdotes e levitas levariam a Arca da Aliança. Os sacerdotes iriam interceder próximo à Arca da Aliança para que eles obtivessem a vitória. Não era assim o soldado pegar e levar. Então, pela falta de temor, obediência aos princípios de Deus, é que não deu certo mesmo. Mas essa Arca da Aliança não era um objeto que eles chegavam e se encurvavam. O objeto do estudo aqui hoje é mostrar que Deus, ele não está materializado. A Arca da Aliança guardava justamente dentro dela, né, a tampa cobria os 10 mandamentos, os mandamentos, né, as tábuas com os mandamentos que Deus mandou Moisés escrever. Melhor dizendo, ele mesmo, né, escreveu e guardou lá dentro. Então era para que o povo tivesse o entendimento de que se eles obedecessem a Deus, aquilo era como um símbolo para eles, mas não era como um objeto de culto nem de adoração, né? Então assim, levar por levar, eu dei o exemplo da Bíblia porque é algo mais comum hoje em dia, né? Não é porque você pôs a Bíblia debaixo do braço que você vai ali e vai obter a vitória sobre tudo, né? Ela precisa estar dentro do coração, precisa ser de acordo com os princípios de Deus. Eu respondi, meu irmão? Deu para responder, mas depois eu vou ler o texto de novo. Eu vou ler o texto para dar uma refrescada na memória. Alguém mais, irmãos? Alguém teve alguma dúvida em cima do que o Marco Aurélio perguntou aí? Tudo certo? Então vamos seguir aqui. Obrigado pela participação, meu irmão. Bom, vamos lá. O nosso segundo ponto, ele vem a endossar ainda mais o mandamento por inteiro. Se ele manda não ser levantado falsos deuses, ele não parou por aí. Ele repreendeu também a falsa adoração. Porque se você for ler muito bem como que está Êxodo, no capítulo 20, a partir do versículo de número 4, você vai ver que está dessa forma aqui, ó. Para não fazer nenhum tipo de imagem, não prostrar e nem prestar culto a eles. Não é apenas só sobre não ter ídolos, como eu falei, é sobre não prostrar. E muitas das vezes o pecado da idolatria, ele não é praticado apenas pela adoração a falsos deuses. Ele é praticado também quando Deus é adorado de uma maneira indevida. Se ele falou que ele não é isso e que a gente não deveria prostrar perante a isso, eu vou dar um exemplo para os irmãos. O povo produzia deuses falsos e prostrava-se diante de deuses falsos. Mas muitas das vezes eles produziam uma imagem em alusão ao Deus verdadeiro e se prostravam diante daquela imagem.
Isso está errado. Não é porque faz uma referência ao Deus verdadeiro, como Paulo falou lá em Atenas, que nós podemos nos prostrar diante daquilo. Pastor, mas isso não faz parte da religiosidade ou da espiritualidade contemporânea. Nós vamos ler um texto aqui só para ilustrar para os irmãos, e eu vou falar que faz sim. 2 Reis, no capítulo de número 10, livro de 2 Reis, no capítulo 10. Vamos abrir lá, por gentileza. 2 Reis, no capítulo de número 10, os versículos 28 e 29. 2 Reis 10, 28 e 29. Assim, Jeú, que era rei, eliminou a adoração a Baal em Israel. No entanto, não se afastou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, pois levou Israel a cometer o pecado de adorar os bezerros de ouro em Betel e em Dan. Lembra do elemento crucifixo que eu usei aqui do exemplo do pastor Philip Graham, né, de que o crucifixo poderia se tornar um objeto de culto? O bezerro de ouro era semelhante. O que Jeú ele fez? Israel vinha de um tempo de decadência espiritual terrível. Baal havia se infiltrado no meio deles e havia sido dado legalidade pelo próprio reino do rei Acabe com a sua esposa Jezabel a Baal. Então os ministros de Baal, ou seja, os profetas de Baal, estavam todos ali disseminando adoração a Baal, e não havia praticamente ninguém ali, pouquíssimas pessoas, né? Mais precisamente o Senhor declarou para Elias que junto com Elias eram 7.001 pessoas, né, que não haviam se dobrado diante de Baal, mas a nação inteira havia pecado. E naquele contexto vem Jeú, e quando Deus vai chamar Eliseu, ele fala com Elias assim: você vai chamar Eliseu. Quem Eliseu não conseguia exterminar dos profetas de Baal, Jeú vai exterminar, não vai sobrar nenhum. Então Jeú extermina todos os ministros de Baal, e ele acaba com a adoração a Baal em Israel. Acabou a idolatria, pastor? Não. Por que não acabou a idolatria? Que eu não sei se eu expressei aqui, mas só para sintetizar, a idolatria é colocar qualquer coisa ou ser no lugar de Deus. Só Deus é digno de culto, só Deus é digno de reverência, só Deus é digno de adoração e devoção. Mas o que ele permitiu que acontecesse? Ele não se importou, ele não se deu conta de remover o bezerro de ouro que estava lá. E aí que está. Eu vou aplicar isso aqui na igreja de hoje em dia. Pelo amor de Deus, não deixa de ser crente por isso, ao contrário, seja mais crente ainda em nome de Jesus. Quantas das vezes os bezerros de ouro estão aqui? Eu vou te dar um exemplo. Aqui na igreja, pastor, Deus queira que não, em nome de Jesus não vai estar, que eu seja mais que Jeú, que a gente vai eliminando esse trem em nome de Jesus. Mas eu vou te dar um exemplo de bezerro de ouro. Cantores, pastores, celebridades, elementos dentro do culto. Que tipo de elemento? Se não for com essa música eu não adoro. Outra coisa que pode se tornar um bezerro de ouro: ah, pastor, sei, a igreja não é confortável, não tem um assento que eu quero. E assim, irmãos, isso nos impedir de adorar a Deus, ou nós nos curvarmos diante disso. Por exemplo, eu vou para a igreja só porque lá tem isso. Eu estou fazendo um bezerro de ouro. Ah, pastor, eu estou querendo adorar a Deus verdadeiro, mas se curvando diante de um bezerro de ouro. Então não adianta nada. Então isso tem que ser eliminado do nosso meio. Nós não podemos ter, digamos assim, numa linguagem bem crua, ídolos intermediários ante a Deus, porque não adianta, por exemplo, o pastor ser meu guia, porque ele tem a palavra de Deus. Não. Eu fui chamado para ter um relacionamento pessoal, íntimo e crescente, não com o pastor, mas com Deus. E João Batista ensinou isso. Ele apontava tanto para Jesus, que quando Jesus apareceu, os discípulos de João deixaram de caminhar com João para caminhar com Jesus. Nós precisamos estar, irmãos, debaixo de uma liderança que aponta para Jesus o tempo inteiro, que aponta para Deus o tempo inteiro. Tudo isso aqui que os irmãos estão vendo, seja feio ou seja bonito, tem que apontar para Ele. Isso não pode ser um objeto que nos leve a adorar a Deus. Nós não podemos nos munir de artifício. Daqui a pouco o culto está todo artificial, né? A gente só entra no mover se colocar um fundo. Agora sim, eu fui tremendamente tocado. Isso é um artifício. Você está se curvando à emoção da música e não a Deus de verdade.
Então é necessário. Deu para entender, irmãos? Amém ou não? Então é necessário a gente remover esses ídolos modernos que muitas das vezes a gente vê por aí. Ah, pastor, o sermão precisa ser eloquente, sábio, filosofal, né? Vamos parar com isso. Eu não estou dizendo que tem que faltar as coisas. Eu estou dizendo que nós não podemos nos curvar diante disso. Pode falar, Paulo. É o texto lá de Êxodo 32, quando fala do bezerro de ouro, né? Lá no verso 5, é interessante observar que Arão, ele convoca o povo, e ele diz assim no finalzinho do verso 5: amanhã será festa ao Senhor. Eles estão diante do bezerro, mas Boa. Arão está falando que amanhã será festa ao Senhor. Então, assim, há um objeto ali, há um ídolo ali, Aham. mas Arão está convocando o povo para adorar o Senhor. A gente percebe muito claramente isso. Às vezes a pessoa acha que está adorando a Deus, mas está diante de um ídolo, e não se dá conta disso. Exatamente, muito bom, obrigado, Paulo. Eu até imagino que esse versículo possa estar dentro do capítulo aí, né? Eu não coloquei ele aqui, mas é exatamente isso. Muitas coisas levam o nome de Deus, mas na verdade a gente está prostrado diante de outra coisa, né? É diante do nome da igreja, da religião, uma celebração qualquer, por exemplo, eu vou só nesse culto aqui, eu vou só nessa igreja aqui, só ali que Deus fala comigo. Eu não estou dizendo que você vai em qualquer lugar, de qualquer forma, eu não estou dizendo isso, mas estou dizendo que isso não pode tornar um intermediário entre nós e Deus, entre a nossa adoração e o Senhor. Ficou claro aqui, irmãos? Amém? Tranquilo? Tudo certo? Amém? Sim, Paulo. Pode, claro. Toda hora pode. Tá. É o seguinte, irmãos, sobre esse tema a gente precisa sair daqui com um esclarecimento também, pastor, assim, acho importante, que é em relação à diferença da nossa teologia, da igreja evangélica, com a teologia católica. Não é aqui atacando religião nem nada, mas trazendo esclarecimento para a igreja. Qual a principal diferença que a gente vê? Se você entra numa igreja católica e você entra numa igreja evangélica, o que você vê numa que você não vê na outra? São as imagens. Isso é muito claramente percebido. E aí o pastor Philip traz isso nesse capítulo, que a razão por trás disso é que os católicos, eles entendem que o primeiro e o segundo mandamento são uma coisa só. É verdade, está bem no início do capítulo. E aí, por essa razão, eles entendem que fazer uma imagem de um santo, de Paulo, de João, de Pedro, não seria idolatria, porque isso não seria um ídolo. Mas a gente vê que, na verdade, muito claramente a Bíblia coloca que é um segundo mandamento, e fica claro, como o senhor mencionou, né? Nada no céu, nada na terra, nada embaixo da terra. Muito bom. Então, só para a gente ficar muito claro, porque às vezes fica assim: puxa, mas eles usam a mesma Bíblia, por que é tão diferente? Porque começa por aí, eles fazem essa separação e gera essa teologia, esse ensino distorcido no nosso entendimento aqui na teologia protestante. Eles vinculam um mandamento a outro, certo? E aí eles veem tudo como um mandamento só. E isso que gera essa principal distinção entre nós e ele. Até ali no capítulo, não mencionei aqui, né? O capítulo é todo tão importante assim, se a gente não sintetizar, mas realmente isso é muito precioso de dizer, né? E nós, irmãos, vemos aqui o quanto Deus ele foi claro, e ele esmiuçou o mandamento, né? Ele deixou muito claro o que, em cada ponto, o que era pecado, porque de repente eu não tenho nenhum ídolo na terra, digamos assim, pastor, não esculpi nada, não fiz nada, mas de repente você é conectado a astros, vou dar um exemplo, e isso também se torna idolatria, né? Isso também se torna substituição de quem é Deus, né? Astro não fala com ninguém, viu, gente? As estrelas, os universos, o universo, os planetas, não fala com ninguém. Quem fala é a voz de Deus. Então isso é muito importante também dizer, que Deus, em cada ponto ali, ele traz luz ao nosso entendimento, para que nós possamos saber de fato quem ele é e o que é pecado diante dele. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Mais alguma coisa, irmão, a acrescentar?
Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Não? Tudo certo? Irmãos, indo aqui ao terceiro e último ponto, só para a gente encerrar aqui, eu sei que extrapolei um pouquinho o horário, até comecei aqui atrasado, peço perdão aos irmãos, mas uma coisa que eu coloquei aqui, como vendo no capítulo aqui, tudo que o pastor Felipe Gran escreveu, é que a idolatria, ela é inimiga do zelo. Deus fala o porquê que ele não queria que isso acontecesse. Há uma causa, ele até destrincha, né? Ele fala que há, primeiramente, né, o mandamento, depois o porquê do mandamento, né, as consequências da desobediência e as promessas. E essa causa, o que Deus ele estabeleceu esse mandamento? Ele falou assim: eu sou um Deus zeloso. E ele até cita que a palavra zelo é uma palavra que no seu original ela está acima do nível do ciúme. É como, vamos supor, quando você ama verdadeiramente uma pessoa, você não quer ver ela, quando você ama verdadeiramente, você não quer ver ela com ninguém, né, com outra pessoa. Mas isso não está ligado a um ciúme doentio, isso está ligado a um zelo, né? E ele diz: eu sou um Deus zeloso. Então eu entendo que a idolatria é inimiga do zelo de Deus. E se ela é inimiga do zelo, a idolatria é a contaminação do homem. Ele se contamina, por isso a palavra diz: se prostituíram ou se adulteraram com outros deuses. E isso reflete, o que isso vai refletir, pastor? O que o pecado da idolatria, de adorar outros deuses, ou de me encurvar diante de outros deuses, ou ter outros deuses, vai refletir? Você começa a comprometer, você traz problemas geracionais. A Bíblia ligou o zelo a promessas geracionais e a idolatria a consequências geracionais. Ele vai dizer assim: eu visito a maldade dos pais nos filhos até a 4ª geração. Nossa, pastor, mas Deus vai pegar um inocente na reta. Não é sobre pegar um inocente, é o legado que foi trazido para a vida daquela pessoa, o Deus que aquela pessoa assumiu. E aí você há de ouvir comigo que você não colocaria nada na sua casa, ou que você não daria para o seu filho um ensinamento que comprometesse o futuro dele. É por isso que a palavra zelo é tão forte, porque se você zela pelo futuro estrutural, né, financeiro, educacional dos seus filhos, quanto mais o futuro espiritual deles. E assim o Senhor, ele preserva as gerações daqueles que adoram somente a Ele. Ele fala: eu visito e abençoo até 1000 gerações depois. Ele não falou que vai abençoar exatamente 1000, mas até 1000 gerações depois. Por isso que você vê pessoas que não se curvam diante de ídolos, pessoas que não adoram outros deuses. Você vê a família deles sendo guardada por Deus. Pastor, mas eu vi vários filhos de pastores se perderem, terminar numa aberração absurda. Por isso que eu estou falando sobre o zelo de Deus. Nós não podemos jogar as pessoas? Não, de forma nenhuma, dessa forma assim não. Eu estou dizendo o seguinte: pode ser que muitas dessas pessoas não guardaram o zelo de Deus, começaram a ter bezerros de ouros em suas vidas, e assim as suas famílias se perderam. Você deve conhecer um filho de crente que a última coisa que ele quer saber na vida é de ser crente. Você deve conhecer um filho desviado que não quer nunca mais ouvir falar da igreja, ou da igreja de Jesus, ou da palavra de Jesus, porque de repente ele viu contaminação, ele não viu zelo. E uma das maiores queixas deles é: ser crente igual fulano, ou não é verdade? Seguir os caminhos do meu pai, ser um crente igual meu pai, porque falta zelo. A idolatria, ela é inimiga do zelo. Nós somos zelosos quando nós adoramos somente a Deus, porque é o zelo de Deus. Ele disse: eu sou um Deus zeloso, eu não divido a minha glória com ninguém. É bíblico, né? Eu não coloquei os versículos aqui, mas é bíblico. Eu não divido a minha glória com absolutamente ninguém, e nem reparto com outrem. Queridos, desse assunto era isso que nós tínhamos a abordar nesse dia. Eu sei que, se for olhar todo o capítulo, todo o contexto, tem mais coisas, mas nós vamos desfrutar disso tudo ao longo do estudo. Queria perguntar se mais alguém quer somar com a participação. Alguém dos irmãos? Dúvidas? Não leve dúvida para casa sozinho, né? Vamos levar juntos. Se tiver dúvida, eu levo com você, depois a gente traz. Mas é isso, amém. Então, estão todos aqui entendidos. Que Deus abençoe a todos. Esse foi o estudo de hoje. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Vamos nos colocar de pé, né, para poder ir embora para os nossos lares. E aqui no Terça na Palavra nós temos um costume. Depois da oração que termina, né, a reunião do estudo bíblico,
você tem a liberdade de trazer aqui à frente seu dízimo, sua oferta. Aqui está o Vicente, né? Você pode trazer aqui com as salvas, né? Você pode trazer, depositar aqui, utilizar-se da maquininha ou das contas que está até nos nossos envelopes aí. Você pode ficar na liberdade. Vamos orar. Pai, obrigado pelo zelo do Senhor revelado a nós. Pai, perdoa-nos se diante do Senhor nós temos constituído para nós ídolos, seja semelhante a coisas no céu, na terra, na água ou debaixo da terra. Ó Pai, nós queremos ser zelosos como o Senhor, saber que nós só temos um Deus e que esse Deus ama o seu povo e que não negocia o seu povo com nenhum outro Deus, nenhum outro ser que se revele como divindade ou que seja revelado, mostrado como divindade. Que o Senhor possa, meu Pai, em nome de Jesus, transbordar desse zelo no nosso coração, que nós possamos seguir sendo adoradores verdadeiros do Senhor, que é Espírito, que é aquele que nós cremos e não aquilo que vemos, ó Pai, e nós cremos em Ti. Obrigado, ó Pai, por esse estudo de hoje, nós possamos levar os princípios e aplicá-los no nosso dia a dia, em nome de Jesus. Abençoe cada pessoa aqui na volta para os lares, que seja em paz e em segurança, em nome de Jesus. Nós abençoamos também dízimos, ofertas que serão tragas aqui. Continuem glorificando a Ti e que o seu povo continue sendo abençoado em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado. Até a próxima. Em nome de Jesus.